Olá, boa noite a todos. Eu sou Alex Contato e serei o mediador desse segundo encontro do Michael Talk. Agradecemos pela presença de todos na terça-feira passada e somos muito gratos pela presença de vocês aqui hoje, nesse segundo encontro que a gente preparou com muito carinho para todos vocês. Somente lembrando que no final das apresentações haverá um formulário para ser preenchido para entrega futuramente dos certificados. A gente também pede que vocês vão colocando no chat de vocês de onde vocês são, o que vocês estudam, se vocês estão gostando ou não, o que vocês acham, tá bom? Então, para esse segundo encontro, cujo tema é taxonomia, a gente tem a ilustre presença de 3 convidados muito especiais, tá? Para a ciência do nosso país. Então, o nosso primeiro convidado é o professor Elisandro Ricardo Dreschler dos Santos, da Universidade Federal de Santa Catarina. Oi, Ricardo, tudo bom? Oi. Ricardo é um querido amigo. Agradecemos pela sua presença aqui hoje. Também na nossa mesa redonda de hoje, a gente tem a ilustre presença da professora Larissa Pereira, da Universidade Federal de São Carlos. Oi, boa noite, Larissa, pessoal. Tudo bem? Tudo certo, Alex. Obrigada. E como terceiro convidado, esse você já conhece, ele estava aqui na live da semana passada, é o professor Tássio Brito, da USP de Ribeirão Preto. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para a gente bater esse papo. Bem, só lembrando para todos vocês como funciona, cada um deles vai falar em torno de 15, 20 minutos, então a gente vai dar início à mesa redonda. E só lembrando, no final da palestra, na hora que terminar todas, vai ser liberado um formulário para emissão dos certificados, ok? Então, para começar a nossa live de hoje, a gente vai dar início com o professor Ricardo Dreschler. Ele é graduado em Ciências Biológicas, mestre em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Biologia de Fungos pela Universidade Federal de Pernambuco, com período sanduíche na Universidade de Oslo, na Noruega. Ele atualmente é professor na Universidade Federal de Santa Catarina, além de ser o coordenador do projeto Mind Funga. Então, bem-vindo, Ricardo. A hora que você estiver pronto, pode iniciar essa apresentação. Tá, muito obrigado. Eu queria só saber, acho que tá aparecendo, né, a minha apresentação. Ok. Isso. Eu vou colocar ela aqui em modo apresentação. Opa! Poxa, muito obrigado, Alex. Obrigado, galerinha aí do Micotalk. Uma iniciativa nova e já de sucesso. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui dividindo essa mesa com a Larissa, com quem a gente começou a micologia juntos, né, Lari? E também com essa nova geração aí, o Tássio, né? Então, super bacana, muito legal falar para um monte de gente, um público bem grande, que eu sei que o Micotalk está atraindo bastante gente, né? E quero dizer que é uma honra gigantesca, na verdade, falar sobre taxonomia, sempre, né? Taxonomia é uma das coisas mais importantes na minha vida, é a minha formação inicial, né? E eu hoje quero, na verdade, dividir minha fala em 2 momentos, né? Quero falar sobre taxonomia no primeiro momento e depois a quem importa a taxonomia, tá? Então aí, galera que está assistindo, já tenta responder essa pergunta lá no chat, coloca lá o que vocês acham. Não tem problema, se no final da palestra, no final da mesa redonda, vocês tiverem outra resposta, coloca lá também para a gente ir vendo como é que fica essa construção do conhecimento sobre a taxonomia, tá bom? Então, vamos lá. Uma outra coisa bem importante, eu não estou perguntando se a taxonomia ou o taxonomista é importante, né? Eu quero saber a quem a taxonomia importa, que eu acho que esse é uma coisa bacana para a gente refletir, principalmente nos dias de hoje, sobre a ciência, tá bom? Vamos lá. Gente, a espécie humana, nós temos uma característica intrínseca, que é de organizar as coisas, de classificar as coisas. É assim no nosso dia a dia, né? Por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo aí coloca as suas meias na sua gaveta de meias, né? Assim como o pano de prato lá da pia da cozinha, coloca lá na gaveta do pano de prato. Ou seja, não existe uma gaveta para compartilhar essas duas coisas, certo? Então, são coisas diferentes que a gente coloca em lugares diferentes, que têm usos diferentes, né? Uma, inclusive, fica numa parte da casa, lá na cozinha, e outra fica no quarto, certo? É muito provável que a maioria de vocês também separe as camisetas,
todas as roupas que você tem. Tem gente, inclusive, que separa por cores, né? Ou seja, é uma característica nossa separar aquilo que é diferente, que tem diferenças, e agrupar aquilo que é semelhante, tá? Isso acontece também com tudo que está ao nosso entorno, com a natureza, por exemplo, com onde a gente vive, com quem a gente convive, certo? A gente precisa dar nomes para as coisas, organizar as coisas em categorias para poder entender. É assim que a história mostra como a gente vem passando conhecimento de geração a geração. É assim que a gente lida com a natureza, com o meio ambiente, com a biodiversidade, por exemplo. Então, a gente dá nomes. Primeiro, a gente define uma unidade básica da vida, né, que é a espécie. Depois, a gente dá nome para essas espécies e coloca essas espécies dentro de caixinhas, gêneros, famílias e classes e outras coisas, né? Ok? Então, essa é uma característica intrínseca à nossa espécie, né? Uma característica nossa de organizar as coisas. E, para vocês terem uma ideia, há muito tempo atrás, né, estou falando aqui do filósofo Aristóteles, né, como é uma característica da nossa espécie, para vocês entenderem, Aristóteles, ele dizia sempre que, para entender qualquer coisa, é preciso classificar de acordo com suas partes. Aristóteles foi um dos primeiros a classificar os animais. Ele, na verdade, separou pelo tipo de reprodução e se tinha ou não tinha sangue no corpo, né? Aristóteles, com essa frase, ele cunhou esse termo, o essencialismo, que, na verdade, é uma filosofia, tá? O essencialismo, ele significa que as coisas, as espécies, têm partes que são essenciais, que caracterizam aquela coisa ou aquela espécie. Por exemplo, vou dar um exemplo de dentro de casa também. Uma cadeira. Quais são as partes essenciais de uma cadeira para a gente reconhecer uma cadeira? São as pernas da cadeira, o assento e o encosto, certo? Agora, se o encosto é acolchoado, é macio, se mexe para um lado para o outro, se é azul, se é branco, né? Isso, na verdade, se a cadeira é giratória ou não, isso são variações dessas partes essenciais, né? Então, assim, com essas partes, todo mundo sabe o que é uma cadeira. Agora, ela pode variar. E assim é na natureza também, né? Então, o essencialismo, ele existe até hoje. Por exemplo, quando a gente seleciona um cogumelo ou uma orelha de pau e diz que esse exemplar é o espécime tipo para essa espécie, a gente está dizendo que esse cogumelo, essa orelha de pau que a gente deposita lá num herbário, numa micoteca, e apresentam as características que são essenciais para a gente reconhecer aquela espécie, tá? Então, o essencialismo existe até hoje, inclusive no processo de tipificação na hora de descrever uma espécie, por exemplo. Tá bom? Um contemporâneo ao Aristóteles, na verdade foi de Aristóteles, que é considerado o pai da botânica, é o Teófrastos. Né? Ele, na verdade, classificou as plantas pelo seu uso e pela forma de cultivo. É claro, né? A gente classifica para conhecer as coisas, organiza para entender as coisas, mas também para ser útil para a gente. É uma característica da nossa espécie, tá? Agora, para os tempos mais recentes, vamos falar de Linneu. Linneu, por uma série de obras que eu listo aqui, ele fez uma grande contribuição para aquilo que a gente entende hoje como taxonomia. Tanto é que ele é considerado o pai da taxonomia. Foi Linneu que desenvolveu o sistema binomial de nomenclatura. Ou seja, que a espécie ela precisa ter dois nomes. O primeiro do gênero e o segundo que é o epíteto específico, que caracteriza principalmente, que qualifica, digamos assim, a espécie, né? E esse nome da espécie, composto por dois nomes, né? Esse nome científico, composto por dois nomes, ele tem que estar em latim, né? Por quê? Porque o latim é uma língua morta,
sem dinâmica, não muda, né? E esse é um princípio da universalidade. Ou seja, todo mundo, no mundo inteiro, que pegar o Pycnoporus sanguíneos, vai saber de que espécies a gente está falando, certo? Existe uma taxonomia regional, uma taxonomia local da população? Claro que existe. A gente organiza as coisas, né? Mas imagine se a gente quisesse falar sobre a mandioca. No Nordeste seria a macaxeira, em outro lugar seria o aipim, entendem? Então, esse é o princípio da universalidade que o Linneu trouxe, além de outras várias contribuições, com descrição de várias espécies e tudo mais, né? Nessa época ainda, a taxonomia e tudo era levado por conta de uma filosofia, né, que é do fixismo, tá? Uma doutrina, na verdade, que é o fixismo, ou seja, de que as espécies são imutáveis, certo? Isso quer dizer que alguém colocou as espécies aqui no planeta, elas até se distribuem para lá e para cá, ficam mais aqui, mais ali, mas as suas gerações, elas não alteram, elas não têm alteração, não existe mutação, tá? Dos seus descendentes, certo? O fixismo, ele acaba no momento em que Wallace e Darwin trazem à luz da ciência aquilo que a gente chama de evolução, né? Principalmente Darwin, por ter publicado A Origem das Espécies, ele mostra que, na verdade, o que a gente conhece de biodiversidade hoje no planeta é um produto, né, resultado de um processo evolutivo. Ou seja, quer dizer que todas as espécies, todas as formas de vida do nosso planeta têm uma ancestralidade comum. Algumas têm um ancestral comum mais próximo, são mais aparentados do que com outras. Como, por exemplo, os fungos. Os fungos são considerados uma linhagem inteira única, mas foram estudados tradicionalmente entre as plantas. Hoje os fungos têm o seu próprio reino, né? Essa ideia de sair do fixismo e levar em consideração, de colocar como paradigma a evolução como tema central da biologia, levou a um desenvolvimento, ao entendimento maior da taxonomia, né, e da sistemática. Na verdade, tem gente que considera que sistemática é sinônimo de taxonomia, e tem gente que diz que não, taxonomia é uma parte da sistemática, né? Bom, se a taxonomia é uma parte da sistemática, a taxonomia deveria ser a parte mais prática, como mostra essa imagem aqui para vocês. É a parte onde acontecem os estudos de identificação, de dar o nome, onde tem as regras nomenclaturais que têm que ser seguidas e onde a gente faz o processo de classificação. A gente faz o processo de classificação na medida em que a gente diz que gênero, que família pertence àquela espécie, certo? Então, seria a parte mais prática. Tá? Já a sistemática é uma ciência maior, digamos, que leva em consideração a diversidade biológica a partir do entendimento da sua história evolutiva. Então, além da taxonomia, a sistemática faz estudos sobre os processos evolutivos que levam a essa diversidade que a gente conhece hoje, né? E também tem os estudos de filogenia, ou seja, quais espécies são mais aparentadas entre si, são mais próximas entre si, como que explica a distribuição no espaço, no tempo das espécies, tá? Dessa forma, então, resumindo, taxonomia é a parte da sistemática que estuda as leis da classificação, é o estudo dos táxons, da nomenclatura, da descrição, identificação e classificação dos organismos. Depois, se quiserem, por uma questão de tempo, quiserem entender direitinho qual a diferença entre descrição, identificação e classificação, pergunta lá no chat que eu tenho o prazer de responder, tá? Então, a taxonomia envolve dar nomes científicos aos grupos de organismos. E a gente vem fazendo isso com as plantas, com os animais, com os fungos, né? A gente conhece muito mais as plantas, né? Muito menos os animais, por conta dos insetos, né, que é um grande desafio aí para reconhecimento de biodiversidade, os insetos, e a gente conhece bem menos ainda os fungos. Estima-se que existem em torno de 5 milhões de espécies de fungos, mas até agora a gente catalogou menos de 150 mil, tá? Para vocês terem uma ideia,
o que aconteceu na evolução da história da taxonomia com os fungos, eu fiz aqui uma linha do tempo para mostrar para vocês que o que aconteceu foi a incorporação de caracteres. Incorporação de caracteres a partir de novas tecnologias, tá? Para vocês terem uma ideia, lá no século XVII, onde foram descritas muitas espécies, se vocês pegarem a descrição das espécies, vai ter lá 2, 3 linhas descrevendo a espécie. Por quê? Porque, de modo geral, falava sobre a forma e sobre a cor e onde existia aquela espécie, né? Então, o que imperava eram os caracteres macroscópicos, né? E aí eu estou falando de macrofungos, obviamente, porque é de um período que não existia microscópio, né, gente? Então, a micologia começa a partir dos macrofungos. Depois, com o século XVII até o século XX, aí sim, existe uma grande incorporação com a invenção do microscópio, né, de caracteres microscópicos, ultraestruturais, informações sobre nicho, sobre distribuição, informações bioquímicas, moleculares, né? Então, ainda na década de 50, o que regia a descrição das espécies era a macro e a micromorfologia, tá? Depois teve a inclusão de dados de fisiologia, de bioquímica, de ultraestrutura, né? E na década de 80 apareceram os dados de biologia molecular, né, como os marcadores moleculares, e as primeiras sequências para as análises filogenéticas moleculares surgiram na década de 90, tá? E hoje a gente não consegue mais escrever espécies se não tiver um estudo filogenético associado. Ou seja, o que a gente faz hoje é uma taxonomia integrativa, onde a gente utiliza vários caracteres de diferentes lugares, né? Macro, micro, bioquímico, molecular, distribuição, relação com hospedeiro, substrato e filogenético molecular bastante, tá? Essa é um pouco da história de como que a taxonomia evoluiu, né? E a gente vem descrevendo espécies, né? Várias espécies, a gente vem confirmando os nomes, tem vários táxons que, na verdade, representam complexos de espécies, né, que escondem espécies crípticas. Quem quiser perguntar sobre isso, lá no chat depois eu posso responder, para dar tempo, tá? E tem muita coisa ainda em fungos que a gente não tem nome, tá? Muitas vezes a gente sabe o gênero, sabe a família, mas não sabe o nome da espécie, certo? Bom, essa era a parte de taxonomia. Agora eu quero pular para uma parte que é da importância. A quem importa, na verdade, a taxonomia, né? Então, para a gente tentar responder isso, eu queria mostrar quais são as importâncias da taxonomia e do taxonomista, tá? Gente, eu fiz uma série de perguntas, eu quero que vocês reflitam comigo, porque a ideia dessa segunda parte da apresentação é reflexão mesmo, tá? Quem é que reconhece os organismos? Quem é que tem essa capacidade, esse conhecimento, essa habilidade de reconhecer as espécies, principalmente no campo? Quem é que faz levantamentos de espécies? Quem que gera listas e que alimentam, por exemplo, grandes bases de dados como a Flora do Brasil, que é uma das principais referências do planeta, né, para vegetação, para vegetais e fungos, né? Quem é que sabe onde e quando as espécies ocorrem? Quem conhece a fenologia das espécies? Quem quiser me perguntar sobre fenologia, lá no chat eu respondo depois. Quem encontra espécies raras? Quem percebe as ameaças que as espécies estão sofrendo lá no campo? Quem faz listas de espécies ameaçadas? Quem que identifica hotspots para conservação? Quem que fornece bases sólidas para planos de conservação das espécies? Quem que sabe diferenciar espécies nativas de exóticas? Quem que oferece informação sobre espécies comestíveis, potencial para estudo, para esse tipo de estudo? Quem que dá informação para estudos de ecologia e para toda a bioprospecção que é levada para a biotecnologia? Quem que faz isso? São os taxonomistas. É a taxonomia, certo? Ok? Pois é, e hoje, mais do que nunca, o taxonomista é importante, a taxonomia é importante, porque a gente vive uma verdadeira crise
em termos de biodiversidade. Vocês já devem ter visto esse termo por aí, né? E essa crise nada mais é do que o resultado da competição da espécie humana pelos recursos naturais com as outras espécies do planeta, certo? Isso faz com que essa competição, na verdade, faz com que a gente seja responsável por uma extinção em massa que vem acontecendo agora no Antropoceno, né? É a sexta grande extinção. Ah, professor, mas extinção é um processo natural. Mas a nossa ação, a destruição de habitats, a mudança do clima, está fazendo com que a gente acelere de 100 a 1000 vezes esse processo natural que é o de extinção, certo? Para vocês terem uma ideia, nas florestas tropicais, esse é um dado que saiu em 2002 num artigo, ou seja, é resultado de estudos da década de 80, 90, os especialistas disseram que de 2 a 5 espécies estavam sendo extintas por hora nas florestas tropicais, né? O que significa a gente falar de 14, 40 mil espécies extintas por ano, se existem de 12 a 15 milhões de espécies no planeta, né? Não parece ser um grande problema, certo? Mas tá? O problema inicial que eu quero relatar para vocês é que a gente conhece menos de 2 milhões de espécies, ou seja, a gente catalogou menos de 2 milhões de espécies até agora. Então, a grande maioria das espécies a gente não conhece, a gente não sabe o que a gente está perdendo de fato, né? Estamos perdendo espécies que a gente nem conhece ainda, certo? A cada espécie de árvore ou de fungo extinto na natureza, para vocês terem uma ideia, a gente perde de 3 a 4 novos fármacos por ano. Isso, na economia, e a gente tem que valorar para as pessoas entenderem, significa uma perda de mais de 600 milhões de dólares por ano, né? Sem falar nas vidas que esses fármacos poderiam salvar se o fungo ou a árvore, a planta, né, não tivesse sido extinta. E sem falar nas vidas dos fungos e das árvores que estão morrendo também. Tá? Bom, gente, então, o taxonomista seria a solução? Será que é isso que o Ricardo está querendo dizer aqui? Não, o taxonomista não é a solução, tá? Para vocês terem uma ideia, acabou de sair um trabalho agora em 2020, que mostra que para uma espécie de planta ser reconhecida como bem estudada, como uma espécie consolidada, ou seja, do momento que ela é descrita, né, que o taxonomista faz a descrição dela, traz ela para a luz da ciência, leva de 59 a 74 anos para que ela seja aceita, praticamente, né? Para que dados de sua distribuição, de hábitat, de ecologia, fisiologia e reprodução sejam entendidos, certo? Ou seja, eu até fiz uma conta rápida hoje à tarde, né? Se faltam aí 10, 12 milhões de espécies para serem descritas e um taxonomista descreve na sua vida, né, 30, 50 espécies, aí a gente precisaria de uns 400 mil taxonomistas para isso. Mas não é só isso que a gente precisa. A gente não precisa só de taxonomistas. A gente precisa de tecnologia, a gente precisa de ciência, a gente precisa de apoio financeiro para formar a gente, para ter novas tecnologias, para a gente acessar essa diversidade que está aí e que a gente não conhece, e que a gente precisa conhecer para preservar. Então, o que a gente vive hoje em dia é uma verdadeira corrida contra o tempo, onde nós, cientistas taxonomistas, não somos suficientes para estudar todas as espécies, e para que elas todas sejam conhecidas, devidamente conhecidas, reconhecidas e preservadas. Ok. Então, se o taxonomista não é a solução, qual é a solução? Além de incentivo, além de políticas públicas, a gente precisa fazer com que as pessoas, os cidadãos, que não são cientistas, se envolvam mais com a ciência. A gente precisa quebrar isso que existe hoje em dia, do negacionismo à ciência. E a gente precisa investir no ensino básico para que crianças, jovens, tenham educação científica e saibam como é que acontece. Gente, para finalizar essa parte, porque eu acho que meu tempo já foi, eu quero mostrar só esse caso para vocês que vêm lá da Austrália.
Aqui vocês têm cogumelos da espécie Hygrocybe reisii, né? Do lado esquerdo seriam cogumelos normais e do lado direito seriam cogumelos que estão em áreas de poluição causado pela queima de óleo diesel, certo? Para vocês terem uma ideia, cidadãos voluntários associados, pertencentes a uma associação que monitora espécies ameaçadas de extinção, fez um trabalho com essa espécie. Eles monitoraram e corroboraram a informação que apenas taxonomistas não conseguiriam fazer, apenas cientistas não conseguiriam fazer. Eles levantaram dados comprovando que essa anomalia que vocês conseguem ver nos cogumelos do lado direito, por conta da poluição, de fato só ocorria nas áreas onde existia a poluição, certo? Isso foi parar lá no Senado australiano, e a conclusão foi que a poluição não só era ruim para a qualidade do ar, para a qualidade de vida das pessoas, mas também era um problema para as espécies ameaçadas de extinção como essa. E uma tomada de decisões foi feita e políticas públicas foram desenvolvidas para dirimir esse problema. Vejam como isso é possível de acontecer, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre ciência cidadã, que a gente vem fazendo no âmbito de um projeto que eu tenho aqui, mas não vai dar. Eu também queria falar do nosso livro infantil, que busca essa educação científica lá nas escolas, mas não vai dar tempo. Eu vou deixar isso para o chat depois, se alguém quiser, tiver interesse, eu posso falar. E queria finalizar a minha fala mostrando essa pirâmide, né? E devolvendo a pergunta para vocês. Taxonomia, a quem importa? Sinceramente, eu acho que a taxonomia importa apenas para o taxonomista e para aqueles que simpatizam com a taxonomia, certo? Mas os produtos da taxonomia têm que chegar na sociedade, tem que existir uma comunicação. A sociedade precisa entender que ela está no topo de uma pirâmide onde a sua própria sustentação é feita com base nas relações da biodiversidade que existe nessa pirâmide. Tá? Então, a gente precisa ter mais respeito com a biodiversidade do nosso planeta. Muito obrigado. Era isso que eu tinha para falar. Bem, obrigado, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Então, só lembrando a todo mundo que está assistindo a gente, as perguntas, no final vai ter uma mesa redonda, então vocês vão ficar mais à vontade, os convidados vão poder responder com mais calma todas as perguntas, então podem deixar as perguntas para o final. Continuem mandando de onde vocês são, de onde vocês vieram, o que estão achando, se estão gostando ou não, tá? E somente lembrando que também no final das apresentações vai ter um formulário para o preenchimento do certificado para aqueles que se inscreveram, tudo bem? Então, para dar início agora na nossa segunda convidada, nós convidamos a professora Larissa Pereira. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado em Biologia de Fungos pela Universidade Federal de Pernambuco, com doutorado em Botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período sanduíche no Japão, e atualmente ela é professora da Universidade Federal de São Carlos, campus Lagoa do Sino. Então, professora Larissa, seja muito bem-vinda. E obrigada, Alex. Obrigada. Bom, vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Você me disse que está dando certo, tá? Tá dando certo. Pode ir. Tá maximizado? Maximizado assim dá para ver? Isso, perfeito. Pode começar. Tá ótimo, então. Boa noite, pessoal que está acompanhando aí. Primeiramente, queria agradecer ao pessoal da Mycotalk, né, pela iniciativa, pelo convite, né? Estou adorando participar. Eu sou taxonomista, então, para mim, falar de taxonomia, a gente podia ficar a noite inteira aqui falando, né? Inclusive, eu vou até colocar aqui o relógio para eu saber, para eu poder me policiar, né? Então, como o Alex comentou aí, né? Atualmente eu sou professora do Centro de Ciência da Natureza, né? Da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, e trabalho com taxonomia de fungos. Então, minha palestra, né? Taxonomia além da academia, vai ser voltada, obviamente, para a taxonomia de fungos, né? Eu trabalho já com taxonomia desde 2004, comecei na minha graduação, então estou indo aí para mais de 15 anos,
trabalhando com micologia, trabalhando com taxonomia de macrofungos. E, apesar de gostar muito da taxonomia, eu amo a micologia em geral, então tem várias linhas de pesquisa, me envolvo com diversos tipos de investigação, então gosto bastante da parte de ecologia de fungos, a parte de funks, né, os fungos alimentícios não convencionais, também a questão de etnomicologia, de micofagia, divulgação científica, que eu acho que é muito importante, o Ricardo acabou de comentar aí para a gente, né, sobre como o conhecimento da taxonomia tem que chegar, né, na população em geral depois, então divulgação científica é importante, né. E para falar de taxonomia, né, o Ricardo introduziu o tema aí, né, otimamente, ótima apresentação, né, essa ciência, essa arte tão linda que a gente nomear as espécies, classificar as espécies, que é inerente da espécie humana, né, a gente faz isso com tudo, com pessoas, com objetos, com tudo, a gente passa o tempo todo, o nosso cérebro não para, a gente está sempre classificando. E para falar de taxonomia além da academia, né, não é aquela academia que o pessoal vai malhar, né, estou falando de academia, o meio universitário, né, o meio de pesquisa, né, o que eu estou falando aqui além da academia, perdão, é para falar um pouco sobre a taxonomia, né, sob a luz um pouco da etnomicologia, tá? Então a palestra que eu vou falar um pouco para vocês é sobre isso. Né, passou aqui alguns slides, queria mostrar para vocês essas figuras, né? Aqui tem o casal Wasson, né? Tem o Gordon Wasson e Valentina Wasson, que são considerados os pais da etnomicologia, que é essa ciência que tenta compreender, né, a relação dos seres humanos com os fungos, né? Diferentes etnias, diferentes povos, como que é essa relação com os fungos. Né? Tem outra imagem aí do Wasson com Maria Sabina, né? Foi quando começou essa descoberta dos cogumelos mágicos, a questão de usos, né, de cogumelos como enteógenos. E então eles são considerados como os pais da etnomicologia, né, o casal Wasson. E uma coisa que é importante, que eu acho bastante importante de ressaltar, que quando eles fizeram suas publicações, né, no final dos anos 50, e trazendo à tona toda essa questão, essa ciência da relação dos povos com os fungos, eles fizeram uma classificação que até hoje a gente segue bastante, né? Que temos povos que são micofílicos e temos povos que são micofóbicos, né? Então, micofóbicos, fobia vem de medo, de aversão, né? Então, tem etnias, tem povos que têm uma aversão a cogumelos e a fungos. E tem outro grupo, que são os micofílicos, né? Filia vem aí de afinidade, então, que sim, que tem uma afinidade muito grande com os cogumelos e com os fungos. Né? Mas quando a gente fala de povos que são essa divisão, né? Quem são micofílicos, quem são micofóbicos, é muito um reflexo do que a gente está vendo hoje, né? Como que são essas comunidades hoje, né? Mas o que a gente tem que pensar é que talvez o ser humano, em sua essência, ele seja micofílico, né? Aqui está só uma imagem para ilustrar, para a gente pensar como que era o Homo sapiens, né? Há 12, 15 mil anos atrás, antes de ocorrer a Revolução Agrícola, quando nós éramos meros, né, caçadores-coletores. Então, se a espécie humana dependia de coletar, né, recursos da natureza para sobreviver, a gente imagina que o conhecimento que eles tinham, né, esse envolvimento com a natureza era muito grande. Então, você conhecer no que tinha o seu entorno dependia da sua sobrevivência. Então, eles conheciam os animais, conheciam as plantas, e não tem por que a gente pensar que eles não conheciam os fungos, né? Eles são uma fonte muito boa de alimentação, podem ser fontes de propriedades medicinais. Então, assim, acredita que esses povos originais tinham esse conhecimento, né? Eles eram micofílicos, né? O que acontece, né? Acontece que talvez algumas experiências negativas, como o micetismo, né? O micetismo é o nome que a gente dá para intoxicações causadas por fungo, possa ter levado pessoas a essa condição de ser micofóbicos, né? Outra ideia é que essas comunidades se tornam micofóbicas por perda de conhecimento, né? Então, a gente tinha esse conhecimento se perdeu, então agora a gente tem medo de voltar a experimentar ou conhecer aquilo, né? Então, por isso que eu vou falar um pouco sobre a taxonomia e como isso é importante. Se a gente está falando, então, de povos micofóbicos e micofílicos, né, fica a questão, né? E o brasileiro, o que que é? Né? O brasileiro é micofóbico ou é micofílico? Né? Então, assim, a gente é relatado como um país micofóbico,
né? Porque grande parte da população hoje no Brasil, né, grande parte da população urbana, né, não tem esse conhecimento dos cogumelos, né, não tem na sua alimentação cogumelos silvestres nativos, os funks, né? Mas a gente não pode esquecer que o Brasil é muito grande e muito diverso. Então, no Brasil, tem sim comunidades que são micofílicas, né? Tem uma foto ali dos indígenas Yanomami, que essa foto não é minha, é uma foto da foto que eu tirei no museu do INPA, né? Onde eles estão coletando cogumelos. E esse conhecimento foi lindamente ilustrado, né? Publicado em 2016, num livro dos cogumelos, né? Dos alimentos Yanomami, onde a ideia desse projeto, né, era justamente essa. O livro é publicado, né, em Yanomami, em português, justamente para que os Yanomamis não percam esse conhecimento, né? Então, mais uma vez, a gente reforça isso, que quando a gente perde conhecimento, a gente se torna micofóbico, né? Então, a gente já adquiriu esse conhecimento, né? Isso é uma perda grande para a humanidade, simplesmente sumir esse tipo de conhecimento. E, para isso, né, a taxonomia é importante. Bom, como o Alex comentou, eu tive o grande prazer, né, durante o meu doutorado, passar alguns meses no Japão. E o Japão, né, além de ser um país com uma cultura totalmente diferente da nossa, né, tem coisas muito curiosas, né, mas é um país extremamente micofílico, né? Os japoneses, além de fazer o uso dos cogumelos na sua alimentação, os cogumelos estão por tudo, né? Tá em decoração, tá na arte, tá nos livros infantis, tá nas vestimentas, dentro das casas. As pessoas são amadores, então tiram fotos de cogumelo. Então, por conta disso, o Japão tem uma bagagem muito grande de conhecimento de cogumelos e as pessoas conseguem acessar esse conhecimento. Por quê? Né? Como que é feita essa divulgação do conhecimento? Porque em japonês, eles têm os nomes, né? Independente se é em kanji, hiragana, katakana, né? Independente de qual que é o símbolo que eles usam no alfabeto deles, eles têm nomes populares para os cogumelos. Então, esse conhecimento chega nas pessoas, né? As pessoas ficam sabendo da taxonomia, conhecem nomes, conhecem espécies que são comestíveis, espécies que são tóxicas, porque eles têm esse conhecimento bem difundido, né? Eu queria trazer um exemplo para vocês de um trabalho do Kazuya, que é um colega do Japão, que trabalha com fungos gasteroides, que publicou um trabalho em 2011, né, sobre as estrelas da Terra, que é esse fungo lindo, né, que parece uma estrela, que cresce no solo, né? E esse artigo não era um artigo com identificação de novas espécies para a ciência. No caso, era um artigo mais simples, onde ele relatava algumas novas espécies de geastro como novos registros para o Japão, né? Então, ele não estava descrevendo essas espécies, mas pela primeira vez, alguém via que aquelas espécies ocorriam no Japão. Então, é interessante que nesse artigo, que é um artigo científico, foi publicado num jornal científico, ele apresenta o nome da espécie, em latim, né, com os autores e tudo mais, e depois o nome japonês da espécie. Para quê? Para que as pessoas possam falar sobre essas espécies. Porque quando alguém fotografar e colocar num fórum de discussão, ou for conversar com algum especialista, essa espécie tenha um nome. Então, ele introduziu um nome novo para essa espécie, né? Então, eu sinto que no Brasil, a gente tem bastante dificuldade quanto a isso. A gente tem um gap muito grande, uma separação ainda muito grande do que se faz nas universidades, né, nas pesquisas, e o que chega na população em geral, né? A população conhece muito pouco ainda sobre fungos. Eu lembro da palestra da Josi, né, semana passada, sobre livros didáticos, sobre como são tratados os fungos. Então, esse gap é muito grande e existe, né? Então, a gente tem que fazer um esforço nesse sentido de divulgar mais conhecimento sobre os fungos. Aqui tenho fotos de duas das minhas frutificações, as minhas melhores produções até o momento, né? A Nina, que está fazendo 6 anos, fez 6 anos, né? O Otto, que tem agora 3 anos, né? Que, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Tem um casal de pais que são micólogos, que estão sempre com a gente, né? Coletando fungos, participando dos eventos, participando das saídas de campo e tudo mais, né? E eu trouxe aqui a foto deles para mostrar que o fungo ainda no Brasil é um tabu, né? Cogumelo é um tabu, não pode tocar, aquela coisa, mas que se você normalizar isso, as crianças entendem como se fosse uma coisa normal, né? E para meus filhos, eu procuro sempre dizer mais ou menos o nome popular daquele cogumelo. Nem todos têm um nome popular. Alguns eu invento, outros eu traduzo do inglês,
Mas o que é mais interessante nessa minha experiência social que eu estou realizando é que eles lembram esses nomes. Eles me surpreendem muito. Né? Outro dia eu estava caminhando com o Otto e ele viu uma orelha de pau e falou: "Oh, mãe, um fungo." Ele já sabe que a mãe fica feliz quando encontra um fungo, né? "Olha, mãe, um fungo, o que que é?" Bom, e eu vi que era um trametes, uma orelha de pau, zonada. Eu falei: "Ah, filho, isso aí é o rabo de pavão." Tá bom. Né? Passou uma semana, a gente foi caminhar de novo e ele começou: "Pavão, pavão." Falei: "O que você está falando, Otto?" "Pavão, pavão." E aí ele me mostrou. E aí eu entendi que ele estava falando, né? Lembrando da semana anterior que eu tinha falado para ele que aquele nome do fungo era rabo de pavão. Então, assim, eu acho que eles aprendem com uma facilidade muito grande. Se a gente normalizar isso. Assim como às vezes eles veem um pássaro e querem saber o nome, que é um quero-quero, ou que agora deu a explosão linda do IP, e eles querem saber qual que é o nome daquela árvore. Então, se você vê um fungo e puder dizer o nome, eles vão internalizar esse conhecimento. Né? O problema é que muitas pessoas não sabem nomes de fungo. No caso, a Nina e o Otto estão convivendo no meio ali de micólogos, né? Mas isso a gente pode tentar fazer, pensar em meios de que esse conhecimento chegue à população em geral. Né? Que não só quem é professor, quem é micólogo, que saiba esses nomes. Então, como é que a gente vai divulgar? Bom, o Ricardo falou um pouco sobre Linneu, né, que é considerado o pai da taxonomia moderna, até o momento, porque o Philocode está aí, né? Mas, enfim, Linneu tem uma frase bastante interessante, né? Que se você não sabe o nome das coisas, esse conhecimento também é perdido. Então, é isso que eu gostaria de comentar, né? Se a gente não dá nome para as coisas, se a gente não fala sobre essas coisas, esse conhecimento vai ficando perdido, vai ficando esquecido. Né? E tem uma frase muito interessante de quem trabalha com conservação na biologia, que para conservar é preciso conhecer. Né? E eu queria falar de uma outra frase que eu tenho sempre em mente, que é: para divulgar é preciso nomear. Então, a gente não vai conseguir fazer divulgação científica, né, falando de nomes em latim, porque é muito distante da realidade das pessoas. Né? Então, a gente tem que ter nomes populares, a gente tem que pensar de uma forma desse conhecimento ser mais acessível para as pessoas. Aqui eu queria mostrar para vocês alguns exemplos, né, de coisas que eu venho fazendo. Então, só finalizando, né, porque já deu aí uns 15 minutos. Ano passado eu publiquei um livro, né, dos funks de Angatuba, que foi na forma de um e-book, né, então os fungos alimentícios não convencionais. E para as espécies que eu apresentei no livro, eu procurei trazer um nome popular. Né? Por exemplo, o Favolos subpurpuráceas, que tem essa foto, né, ele não tinha um nome popular. Né? Mas é uma espécie que eu observei, que estava sendo consumida, então pela primeira vez eu registrava que a espécie era comestível, e eu queria dar um nome para ele, para que as pessoas falassem sobre esse fungo, porque Favolos subpurpuráceas as pessoas não vão lembrar. Né? Mas talvez falar fungo favo de abelha, né, por causa do formato do himenóforo, e que ele é roxo, talvez as pessoas façam essa associação de uma forma mais fácil, né? Seja uma linguagem mais tranquila para as pessoas que não estão no meio acadêmico. Isso aqui foi uma outra experiência muito gratificante, né? Os selos dos Correios, que foram publicados no ano passado, né? Foi uma edição especial que saiu em junho, justamente da Semana do Meio Ambiente. Foi muito lindo que escolheram homenagear os macrofungos, né? Tive o imenso prazer de ter algumas fotos minhas publicadas nos selos e também participar da edição do edital. Né? O que é o edital? Cada vez que eles publicam, o Correios publica selos, eles publicam tipo uma cartilhazinha para o pessoal que trabalha com filatelia poder ler sobre aquelas espécies, né? Então, é como se fosse um material que acompanha a publicação dos selos. E também, nesse momento, eu fiz questão, né, não só de descrever um pouco sobre as espécies, mas colocar esse nome popular para as espécies. Mesmo que não existisse um nome popular, que nesse momento, né, eu fiz eu cunhei esses nomes. Então, eu acho importante a gente fazer isso, né, para que tenha uma comunicação maior com a comunidade em si. Enfim, né, e uma outra forma a gente fazer cursos, né, tá aí sempre falando de micologia, né, esse aqui são alguns dos meus alunos queridos, né, que ano passado participaram da primeira corrida micológica, que a ideia realmente não é correr, pelo contrário, a gente anda bem devagarzinho, né, a ideia da corrida é a gente fazer uma varredura pelo local e ver que espécies de fungos a gente encontra ali, quais são aqueles cogumelos, que nomes que tem, né, eu sempre digo que é um exercício de enamoramento com os fungos, né? Então foi uma experiência muito legal. Teve gente de diferentes faculdades, pessoal que veio de fora, tinha gente que era estudante, tinha gente que era chefe de cozinha, tinha gente que trabalhava com cultivo de cogumelo.
foi uma ótima experiência, e eu acho que esse é o momento também da gente difundir e passar a taxonomia para frente, né? Então, sempre que eu posso, eu tento buscar nomes populares para levar para o pessoal, porque eu acho que fica mais fácil de gravar. A gente gostaria que fosse um evento anual, né? Infelizmente, esse ano foi adiado por conta da situação que a gente está vivendo aí da pandemia, né? Então, a gente pretende fazer para o ano que vem. Tinha pensado em fazer em fevereiro do ano que vem, mas vai saber se até lá vai estar seguro. Então, fiquem ligados aí nas mídias para ver quando que a gente vai ser possível fazer de novo a nossa corrida micológica aqui no interior de São Paulo. Bom, pessoal, era mais ou menos isso, tá? Quem quiser entrar em contato comigo, tem o meu e-mail aí. Adicionar no Instagram não adianta muito, porque eu ainda tô começando a entender essa nova tecnologia do Instagram, né? Mas a gente tem um grupo super legal no Facebook também, que é o Cogumelos do Brasil, né? Tem diversos especialistas do Brasil lá, a gente ajuda com identificação, divulga eventos lá, então quem puder, quem tiver a fim de entrar, fazer parte lá. E é isso. Agradecer o Alex, o pessoal aí, vamos passar a palavra aí para o Tássio. Tá bom? Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, professora Larissa, pela tua participação. Ficamos honrados de ter aceito o nosso convite. Imagina. E passamos, então, para o nosso terceiro convidado, que já é figurinha carimbada aqui no Michael Talk. Vocês já o conhecem bem. É o professor Tássio Brito. Ele possui graduação em Ciências Biológicas, com ênfase em Ecologia, pela Universidade Federal de Santa Cruz, na Bahia, com mestrado em Biologia e Biotecnologia de Micro-Organismos pela mesma universidade, e com doutorado em Microbiologia pela Unesp, do campus de Rio Claro, e atualmente realiza pós-doutorado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, campus de Ribeirão Preto. Além disso, ele também realizou um doutorado sanduíche na Eslovênia. Então, nossos palestrantes hoje, que nem vocês podem ver, eles têm bastante experiência internacional. Noruega, Japão, Eslovênia. Então, Tássio, a palavra é toda sua. Pode começar. Aí, valeu, Alex. Bom, vamos lá, então. O que eu quis trazer aqui para vocês hoje é uma visão um pouco diferente do que a gente viu até agora, falando sobre essa questão da diversidade de fungos, taxonomia de fungos, né? Eu queria passar para vocês como que a gente consegue, por exemplo, identificar um fungo se a gente não enxergá-lo, se a gente não o vê, se a gente tiver apenas sequências de DNA. Como que a gente faz isso? Bom, primeiro passo, eu queria deixar bem claro para vocês o que é a metataxonomia. Quando a gente está estudando um único fungo, uma única linhagem, por exemplo, nós temos a genômica, certo? A gente está avaliando ali o conjunto de genes de um único fungo. Desculpa interromper, a tela não está aparecendo para todos. Dá um zoom nela. Isso. Coloca no modo da apresentação. Já estava, acho que travou. Espera aí, deixa eu tentar fazer de novo. Então, enquanto isso, galera, só lembrando, tá, que o formulário vai passar, logo vai ser colocado no chat logo depois que a gente terminar as palestras, tá bom? E continuam comentando, nós estamos acompanhando todo o comentário de vocês, então tá muito legal, tá? Isso, agora tá perfeito, Tássio, pode começar. Foi? Então, beleza. Aí vamos deixar bem claro o que é a metataxonomia, certo? Quando a gente estuda todos os genes que existem no material genético de um único fungo, de um único isolado, a gente chama isso de genômica, certo? Quando a gente usa essa mesma técnica, só que ao invés da gente utilizar, de a gente estudar um único fungo, a gente estudar todos os genes de toda a comunidade fúngica daquele ambiente, daquela amostra ambiental, a gente está chamando isso de metagenômica. Então, aqui você não está estudando apenas um único fungo, você está estudando simultaneamente todos os genes de todos os fungos que ocorrem ali, de todos os micro-organismos em geral que estão ocorrendo ali naquela amostra. Mas
o que seria, então, a metataxonomia? Será que se veja bem que eu falei que a gente está estudando todos os genes de todos os organismos presentes ali naquela amostra. Se você não estudar todos os genes, se você for avaliar um único gene, será que a gente pode chamar isso de metagenômica? É aí, então, que entra o quê? A metataxonomia, que foi um termo que foi sugerido em 2015, que seria para esses estudos que são feitos aplicando essa mesma ferramenta, independente de cultivo, só que voltada para identificar os micro-organismos que estão ali presentes naquela amostra. Então, ao invés de você estudar todo o genoma, todo o metagenoma daquela amostra, você vai apenas acessar a diversidade existente ali, utilizando um único gene ou uma única região do DNA dessas amostras que estão ali presentes. Mas como que isso é possível? Como que a gente consegue chegar a uma espécie sem tê-la em mãos, sem olhar para ela, ver as suas características? Como que a gente consegue saber qual espécie está ali presente se a gente tem o DNA totalmente misturado de todos os organismos que estão vivendo ali naquela amostra? Aí eu convido vocês para passear comigo no mercado, para vocês entenderem como isso funciona. Quando você vai no mercado, você entra no mercado, você quer um produto específico, você sabe exatamente onde você vai naquele supermercado. E ainda que você não conheça aquele supermercado, você consegue chegar até o seu produto. Por quê? Porque no supermercado existe uma classificação. Todos os produtos ali dentro estão classificados. Você tem separação por setores diferentes, você tem, dentro de cada setor, você tem produtos diferentes. Esses produtos têm marcas diferentes, cada marca tem os seus aromas ou seus sabores diferentes, separados. Então você consegue chegar àquele produto e saber o que é aquele produto. Mas e se você entrar no supermercado no escuro e tiver que pegar os produtos que você acha que você precisa pegar? E como é que você vai saber quem é esse produto? Você pega todos os produtos que você conseguir e coloca no seu carrinho. Quando você chegar no caixa do supermercado, a pessoa que está lá no caixa, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o leitor de código de barras, vai passar nesse seu produto e logo na tela ali do computador vai dizer qual é esse produto, vai dizer qual é o preço, qual é a marca, qual produto que é esse. E a ideia aqui é a gente fazer exatamente o mesmo. Seria, só que ao invés da gente usar o código de barras que está ali no produto, a gente vai usar sequências de DNA para identificar esse organismo. Nesse caso, essa sequência de DNA, ela tem que ser única dentro de uma espécie, ou seja, ela tem que ser suficiente para que você veja a espécie 1 e diga, essa é a espécie 1. Mas essa sequência ela tem que ser diferente da espécie 2 para que você consiga separar essas mesmas espécies. E dentro de cada espécie ela tem que ter ela tem que ser conservada o suficiente para que, mesmo que você pegue indivíduos diferentes da mesma espécie, ela tem que dizer que ele pertence àquela espécie. Então, a ideia aqui é basicamente a mesma. Se você tem um código de barras para um produto lá na prateleira do supermercado, aqui você tem um código de barras para identificar um organismo vivo. E esse código de barras é o DNA, ou o DNA barcode. Então, qual seria esse código de barra de DNA que vai auxiliar você a identificar os fungos? No caso, o que nós utilizamos para identificar os fungos é chamado de espaçador interno transcrito. É uma pequena região do DNA dos fungos que vai permitir que você identifique qual é aquele organismo, qual é aquela espécie. Isso a gente faz tanto para fungos isolados, para fungos, para macrofungos, para microfungos, quanto aqui nos estudos utilizamos apenas as sequências de DNA. Para quem não lembra, para quem não sabe, o ITS ele está presente ali na região onde tem os genes que codificam para a formação dos ribossomos. Então, todos os seres vivos eles possuem os ribossomos, assim como todos os fungos, então, vai possuir os ribossomos. E aqui você tem os genes que codificam para a produção dessas regiões. Você tem essa subunidade maior, que é formada pelo 18S mais o 5.8S, e a subunidade menor. Perdão, a subunidade maior, 28S, eu fiz uma inversão aqui. Mas, então você tem aqui esses 3 genes que codificam para produzir os ribossomos. E entre esses genes existe um espaço.
e é justamente esse espaçador interno transcrito que nós chamamos de ITS. Tem a região ITS1 e ITS2. Quando a gente quer identificar um fungo isolado, a gente usa toda essa região ITS1 mais 5.8S mais ITS2. Mas no caso de estudos de sequências de DNA vindo de amostras ambientais sem o isolamento, a gente não consegue ter toda essa região porque a gente não tem uma tecnologia atualmente que consiga sequenciá-la inteira. Então a gente usa apenas ou a região ITS1 ou a região ITS2. Mas e aí? Será que agora está tudo certo? Então a gente tem um código de barras para o fungo, a gente vai chegar lá, pegar esse fungo, olhar esse código de barras dele, que é essa sequência de ITS, e vai identificar essa espécie? Infelizmente não. O ITS, embora ele seja um ótimo marcador para fungos comparado com outras regiões do DNA ou genes presentes no DNA, infelizmente ele não consegue identificar ou separar todas as espécies. Mas ele é um excelente quando você, por exemplo, não tem ideia do que você está trabalhando. Então, você aplica o ITS e ele vai te mostrar o caminho a seguir, quais os próximos passos você vai dar depois. E aí você pode, então, sequenciar outras regiões do genoma do fungo e você vai conseguir identificar chegar à sua espécie. Mas, então, por que a gente usa a metataxonomia? Bem, a metataxonomia ela é importante para a gente acessar a diversidade escondida em uma amostra. Por que eu digo isso? Porque os meios de cultivo existentes hoje em dia não são suficientes para a gente isolar todos os fungos que estão presentes ali na amostra ambiental. Se você quer trabalhar com fungos anamórficos, ou seja, aqueles ali na sua fase assexuada, para você conseguir isolar uma grande quantidade de espécies, você tem que usar uma grande quantidade de meios de cultivo diferentes, porque cada um tem uma característica própria para você conseguir, então, acessar uma maior diversidade. Mas, ainda assim, você não consegue acessar 100% da diversidade escondida nesse ambiente. E por que nós não conseguimos isolar todos esses fungos? E a resposta para isso é que os meios de cultivo eles não reproduzem as inúmeras interações que ocorrem no ambiente. Muitas vezes, uma espécie de fungo, para crescer, ela depende de um metabolismo, de um produto do metabolismo de um outro micro-organismo presente naquela amostra, seja de um outro fungo, de uma outra bactéria, ou de algumas substâncias específicas presentes naquele ambiente que a gente não consegue reproduzir com 100% de exatidão nos meios de cultivo. Então, por isso, a gente não consegue acessar toda essa diversidade. E aí, para isso, a gente usa a metataxonomia, uma ferramenta que é muito importante, assim como também é importante os estudos de isolamento, para a gente principalmente identificar espécies novas, os estudos de metataxonomia também são importantes justamente para dar essa visão de comunidade de fungos. E aí, como que a gente faz isso? Primeiro, você escolhe qual amostra que você vai estudar. É a amostra de solo, é uma planta de uma área de agricultura, é uma planta de floresta, é a amostra de água, é a amostra de inseto. Você pode fazer isso com qualquer tipo de amostra. E a gente vai fazer aqui a extração do DNA direto dessa amostra ambiental. A gente vai pular aquela etapa de isolar o fungo ou coletar o fungo para extrair o DNA dele. Aqui não, a gente vai usar a amostra direta. Então a gente pega ali, por exemplo, a amostra de solo e extrai todo o DNA daquela amostra. Então a gente vai extrair o DNA de fungo, de bactéria, de vírus, de tudo que está ali dentro. E para isso a gente usa kits específicos que vão auxiliar a gente nessa extração e vai garantir uma melhor qualidade, um melhor rendimento do seu material. Após a gente fazer essa extração, a gente precisa agora coletar, ali, digamos assim, pescar nessa amostra de DNA as regiões que a gente tem interesse. No caso dos fungos, é a região ITS, que eu falei anteriormente para vocês. Então, a gente usa algumas sondas, digamos, essas sondas, elas vão buscar nesse DNA total ali na sua amostra as regiões ITS, elas se ligam nessas regiões e permitem que uma enzima chamada TAC polimerase se encontre essa região e comece a fazer cópias dessa região que a gente quer para identificar, que é a região ITS. Então, lá no final do processo, você vai ter múltiplas cópias do gene de interesse ou dessa região de interesse, que no caso é o ITS.
Mas aí, como agora eu tenho ali o DNA, eu tenho a região ITS de todos os fungos, como que eu vou saber agora de quem é o quê? Aí entra as etapas de análise in silico, que é as etapas de análise de bioinformática. Primeiro, a gente vai agrupar essas sequências no que nós chamamos de OTUs, que são unidades taxonômicas operacionais, que é o nome dado justamente quando a gente está trabalhando com esses dados de sequência, que a gente não tem o fungo em mãos, a gente tem ali uma unidade operacional para chegar a saber qual espécie está presente naquela amostra. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai agrupar isso com base na sua singularidade. Nós temos aqui, por exemplo, 5 OTUs. E para delimitar uma OTU, o que a gente faz? Isso é um critério do pesquisador. Geralmente, a gente coloca aí por volta de 97% a 99% de similaridade entre as sequências, ou seja, elas têm que ser idênticas em 99% da sua sequência para que a gente diga que ela seja de uma mesma espécie. E aí ela vai fazendo isso com todas essas sequências que nós obtivemos. Então ali você tem a OTU1, que só tinha uma sequência na amostra, você tinha a OTU2, que tinha 2 sequências, 3 sequências pertencentes à OTU3 e por aí em diante. E aí agora que a gente separou essas OTUs, o que a gente faz? De cada grupinho desse, a gente vai escolher uma sequência que seja representante de todo o resto, para a gente comparar isso com bancos de dados de sequências de DNA, certo? E aí a gente começa, então, a fazer essas comparações. Vamos lá, temos aqui a OTU1, jogo lá nesse banco onde está depositado sequência de DNA de vários fungos que foram identificados previamente, e ele fala o que para mim? Olha, essa sua OTU1, a sequência dela, ela parece com a de um penicílio. Aí a gente sabe o quê? Então, na minha amostra ambiental, eu sei que tem um penicílio, porque a minha sequência se parece com a sequência de um penicílio. O grupo de OTU2, ele fala para mim, ela também parece um penicílio. Só que esse penicílio não é o mesmo da OTU1, esse já é um outro penicílio. A mesma coisa ele vai fazendo para todos os grupos de OTU. A4 é um aspergillus, o 5 é um rhizops. E aí eu te pergunto, por que eu coloquei só até gênero aqui e não coloquei até espécie? Vocês lembram que eu falei anteriormente que o ITS ele não é 100% eficaz para separar todas as espécies? Então aqui eu estou trabalhando com o ITS e, além disso, eu estou trabalhando apenas com um fragmento desse ITS. Então, isso não vai me garantir de que aquela espécie é exatamente o que ele está falando. Então, a gente vai considerar sempre, no mínimo, em gênero. Ok? A gente nunca vai afirmar que aquela sequência é espécie X. Muitas vezes, o que ele vai voltar de resultado para a gente é níveis taxonômicos ainda mais altos, mais superiores. Por exemplo, ele vai falar, olha, essa sua OTU6 é da ordem Eurotialis. Eu não sei te dizer qual gênero ali dentro desse grupo que ele é, mas eu sei te dizer que ele pertence a essa ordem. Ou muitas vezes ele só vai te falar o filo. Olha, é um filo Basidiomycota, mas eu não sei te dizer também mais nada abaixo disso. E isso acontece por quê? Isso acontece porque existem muitas espécies ali naquela amostra ambiental que não conseguiram ser isoladas, não foram visualizadas previamente, você então não consegue chegar, identificar ela e dizer qual espécie que ela é. Ou então, porque existem ainda hoje espécies de fungo cujas sequências de DNA ainda não estão presentes em bancos de dados. Então, por isso a gente muitas vezes não consegue chegar até pelo menos o gênero de muitos deles. E aí, eu trouxe um exemplo para vocês verem na prática como que a gente faz, como que a gente aplica esse tipo de estudos. E aí eu trouxe um exemplo de um trabalho que nós realizamos recentemente, que queria responder a essa pergunta: como os fungos do solo respondem às mudanças climáticas? E aí nós temos essa área experimental aqui na USP de Ribeirão Preto, onde nós avaliamos dois efeitos das mudanças climáticas que é esperado para daqui a algumas décadas no futuro. Espera-se que o quê? Que a temperatura aumente em 2 graus, espera-se que algumas regiões tenham mais chuvas, enquanto outras regiões tenham menos chuva. Então, nós simulamos essa mudança ambiental no campo. Nós temos essas áreas, essas parcelas aqui, onde tem esses aquecedores térmicos, eles aquecem essas áreas
baseado no que está acontecendo no meio ambiente. Então, nós temos uma central aqui, uma estação meteorológica, onde ela está coletando em tempo real qual a temperatura ali naquele ambiente. Quando, por exemplo, então, se ele está dizendo aqui, né, na temperatura ambiente é 25 graus, então esses aquecedores, eles vão ser ligados automaticamente e fazer com que nessa área aqui, a temperatura fique sempre 2 graus acima do ambiente, então vai ficar 27 graus. E a gente também fez um estudo de efeito da seca. Então, nós mantivemos a irrigação de 6 parcelas que a gente estava analisando e interrompemos 6 parcelas a irrigação para a água secar e sumir gradativamente, para a gente ver qual seria o efeito disso. E aí, nós observamos uma grande diversidade, vocês podem observar aqui, por cor, as diferentes ordens que nós encontramos, e aqui nós ilustramos aquelas que eram mais abundantes. Mas antes, vamos deixar claro o que é esses termos. A riqueza de um ambiente. A riqueza quer dizer o número de espécies encontradas naquele ambiente, ou, nesse caso, o número de OTUs. E, com base nas 825.743 sequências que nós obtivemos, nós vimos que haviam 771 OTUs, que provavelmente seriam as 771 espécies, ou taxa. E vocês podem observar aqui que essas OTUs, nós colocamos elas próximos das sequências das espécies que elas estão mais relacionadas, mas nós não delimitamos qual é a espécie delas. Outra coisa que nós avaliamos, além da riqueza, foi a diversidade. E aí, lembrando que diversidade é riqueza mais abundância. E tem muita gente que confunde diversidade com riqueza. Quando a gente fala de diversidade, a gente tem que considerar os dois aspectos. Então, a gente viu que quem teve o maior impacto nas amostras, principalmente em relação à diversidade, foi a seca. O efeito da temperatura ele foi muito pequeno, não teve um efeito muito grande. A gente viu que a seca, quanto menos água tinha no solo, maior era a diversidade de fungos. Aí a gente fala, não, então beleza, se aumentou a diversidade, então tá maravilhoso, porque a gente quer uma amostra diversa. Só que aí é que a gente tem que ter cuidado, que a gente tem que prestar atenção no tipo de informação que a gente tem. Porque a diversidade aumentou, mas será que isso foi realmente bom? O que acontece é que quando a gente passa a olhar a composição, ou seja, quais espécies estão presentes, qual foram essas espécies que aumentaram a sua abundância, se tornaram mais presentes, a gente viu que principalmente fungos que causam micoses em plantas, os fungos fitopatogênicos, esses fungos que estavam lá de forma bem discreta, escondida nas amostras controle e nas amostras que estavam sendo irrigadas, quando a gente interrompeu a irrigação, eles cresceram rapidamente e conseguiram aumentar a sua presença ali naquele ambiente. Então, isso pode trazer sérios riscos para as plantas, pois está aumentando a diversidade, a carga de fungos que causam doenças nessas plantas. Além disso, também, os fungos que aumentaram, principalmente esses fungos do gênero Fusarium, eles são fungos que produzem óxido nitroso. E o óxido nitroso é um gás de efeito estufa, e ele tem um potencial de aquecimento da atmosfera 300 vezes maior do que o gás carbônico. Então, assim, a diversidade aumentou, mas ela não aumentou com qualidade. Então, não foi um aumento positivo. E aí, quem quiser, deixei aqui para vocês, quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre esse trabalho e outros trabalhos relacionados à mudança climática que eu tenho, eu vou dar essa palestra aqui, como as mudanças climáticas afetam os fungos, e quem quiser acompanhar está aí convidado. E muito obrigado, pessoal que tiver pergunta, fique à vontade. Bem, muitíssimo obrigado, Tássio, pela belíssima apresentação que você nos apresentou. Então agora, galera, a gente vai estar enviando para vocês no chat o formulário, em breve, aí, nos próximos minutos, para vocês preencherem, para receberem um certificado, tá? Enquanto isso, também, vocês vão mandando as perguntas de vocês para nós, porque a gente vai dar início à mesa redonda agora. Então, agora é a hora de vocês mandarem realmente as perguntas que vocês têm, porque esses 3 caras aqui estão para responder muito o que vocês querem, tá bom? Então, vou chamar a Larissa, chamar o Ricardo para adentrar também, enquanto isso, tá?
Então, e para começar, não sei se vocês lembram, na semana passada, a gente deixou um desafio para vocês preencherem, que era uma cruzadinha que a Larissa tinha feito, mandado para nós para preencher. Então, vamos começar pela cruzadinha de hoje. Enquanto isso, vocês vão mandando as perguntas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pode? Você vai conduzindo, Larissa? Essa cruzadinha? Não, eu pensei só em falar rápido aí a resposta de cada um, para quem ficou em dúvida, né? Então, só rapidinho, não vamos ocupar tempo, não. Depois a gente põe nas redes aí. Mas, enfim, ó, a primeira questão lá, rei dos boletos de alto valor culinário. Ocorre no Brasil? Ocorre, né? Mas só a implantação de árvore exótica, o porcine, né? Tá ali no cantinho. Depois, nome dado à intoxicação ocasionada pela ingestão de fungos é micetismo, né? É um termo que a gente não usa muito no Brasil, mas outros países hispanohablantes usam bastante. Então, daí vem a palavra ali, micetismo. Depois, a sigla que a gente usa para falar dos fungos silvestres comestíveis e que geralmente a população não come são os funks, né? O fungo alimentício não convencional. O 4, uma espécie de bola de terra que pode ser enorme, atingir 1,5 m, é Calvatia gigantea, né? Então tem ali no local que dá para colocar gigantea. Depois, número 5, o nome da ciência que se preocupa em nomear e identificar seres vivos, né? Que tivemos falando hoje aí, durante a mesa toda, que é taxonomia. Depois, sobre um fungo nativo, muito comum, cresce na madeira, a gente chama também de orelha de macaco, é a auricularia, né? Muito apreciada na culinária oriental. Depois, sobre o depósito em massa dos esporos, né? E a coloração desse depósito ajuda a gente a determinar gêneros de cogumelos, é esporada, né? Então, isso é uma coisa que é importante a gente fazer. E, por último, o fungo conhecido como véu de noiva, que tem um odor meio desagradável, né? Mas que atrai inseto para dispersão de esporos, é falo indusiatus. Então, a palavra ali é indusiatus. Beleza? Quem fez aí se divertiu, né? Quem quiser, passa para frente. Isso aí. Muito obrigado, Larissa, por ter apresentado a nossa cruzadinha. A resposta vai ser divulgada depois também nas nossas redes sociais. Isso, inclusive, se vocês não seguem ainda nosso Facebook, nosso Instagram, segue lá, procurem, nos sigam, porque vai ter encontro sempre tem novidade, sempre tem coisa nova nas páginas. Então, permaneçam ativos ali, sempre acompanhando. Então, vamos começar a nossa mesa redonda. Vamos começar com as primeiras perguntas. Pergunta do Jeremias Antunes. Ele não entendeu a diferença entre riqueza versus diversidade. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre isso? Posso responder se vocês quiserem? Pode ir lá. Riqueza, quando a gente fala riqueza de espécies, riqueza específica, a gente está falando quantas espécies tem ali naquele ambiente. Quando a gente está falando diversidade específica, ou diversidade de espécies, a gente está considerando, além da riqueza, ou seja, além de quantas espécies tem, a gente considera quantos indivíduos tem dentro de cada espécie. Então, a riqueza é basicamente o número de espécies e a diversidade é o número de espécies mais a quantidade de indivíduos dentro de cada uma dessas espécies. Se alguém quiser complementar, também fica à vontade. É isso aí. Não, tá tudo certo. Excelente, então. Mais uma pergunta que a gente tem é da Aline. Ela está perguntando, acho que é mais para o Tássio também, para as análises de metataxonomia, as amostras devem ser frescas? Não necessariamente, você pode congelar suas amostras, menos 20, menos 80, e elas duram bastante tempo. O DNA, ele continua íntegro por um espaço de tempo relativamente grande, então não precisa ser fresca. Precisa ser fresca se você quiser isolar, porque se você resfria ou congela sua amostra, você mata os fungos. Mas para extrair o DNA não precisa. Excelente. Então, próxima pergunta. Da Andrena. Os nomes vulgares são suficientes para armazenar a informação biológica existente? Quer que eu fale, Ricardo? Vai, Lari, vai. Essa questão dos nomes populares, né, os nomes vulgares, sempre tem uma discussão muito grande, porque às vezes você tem um nome, por exemplo, o cogumelo branco. Tem vários cogumelos que são brancos, né? O cogumelo branco de escamas marrons. Tem vários cogumelos brancos de escamas marrons. Então, realmente, nem sempre o nome vulgar ele vai realmente identificar qual que é a espécie. Mesmo porque, que nem o Tássio acabou de falar de metagenômica, o Ricardo falou de taxonomia, tem espécies no Brasil ainda que são grupos de espécies, são espécies crípticas, então a gente
chama de um nome, mas pode ser que aquilo seja um grupo maior de espécies envolvidos nesse bolo todo, né? Então, os nomes vulgares seriam para espécies que são mais chamativas, né? Ou espécies muito similares morfologicamente, mas, claro, para algumas dá para usar sim, tá? Mas nem sempre dá para armazenar toda a informação biológica. Não sei se o Ricardo quer complementar. Não, acho que é isso mesmo, Lari. Né? Acho que até falei antes lá, né? Dei o exemplo da mandioca, do aipim, da macaxeira. Em determinado local, região do nosso país, cada um trata de um nome popular, né? Comum, é a taxonomia folk, né? Que a gente fala, taxonomia local, né? Local. Mas não tem esse princípio da universalidade que o sistema binomial dá, então, né? Excelente. Mais uma pergunta que veio aqui no chat, do Lucas Fávila. Tássio, além do ITS, quais são as outras regiões ou genes mais utilizados para identificação? Bom, geralmente os genes utilizados para identificação são aqueles genes que a gente chama de housekeeping, que são genes essenciais para a manutenção dos processos celulares. Aí a gente tem vários exemplos, por exemplo, os genes que codificam para beta-tubulina, para o fator de elongação alfa, para o RPB1, RPB2, os genes necessários eles vão variar de acordo com o grupo. Por exemplo, aspergilos, você precisa de beta-tubulina, calmodulina, e às vezes até dentro de aspergilos, diferentes seções têm uma necessidade de uma quantidade maior, quantidade menor de outros genes para serem identificados. E aí eu queria aproveitar essa pergunta, o gancho, e já falar que quando você está identificando o fungo, você vai lá no banco de dados e joga o seu DNA, a sua sequência de DNA lá no banco de dados. Muitas pessoas cometem o erro de selecionar o primeiro nome que aparece do banco de dados e colocar que o fungo que ela está trabalhando é aquele. Por favor, não seja essa pessoa, porque vocês têm que observar muito bem, por exemplo, aspergilos. Se você usa o ITS para identificar aspergilos, ele não vai identificar qual espécie que é. E quando você olhar lá no banco de dados, vai aparecer um monte de espécies de aspergilos com a mesma porcentagem de similaridade. Então, quem te garante que o primeiro nome que apareceu é o nome correto da sua espécie? Então, fique muito atento a isso, preste muita atenção e dê preferência para sequências que são de fungos depositados em coleções de cultura, porque você tem certeza que aquela espécie é uma espécie curada, que foi identificada por um taxonomista, que entende que aquela sequência está correta. Posso complementar? Sim. Claro, pode. Uma coisa muito importante, que é uma prática que eu acho que todo taxonomista deve falar e dizer para as pessoas que está errado, né? Não pegue uma sequência ITS, seja de qual for o fungo, simplesmente colhe lá no GenBank, por exemplo, que é uma base que não tem curadoria, que não é uma base feita por taxonomistas, essencialmente, né, que tem uma base que tem aí de 20, 30, 40% de erros, né, de nomes associados às sequências, sabe? Então não utilizem esse nome como se fosse uma chave de identificação, tá? Então, assim, GenBank não é ferramenta de identificação, gente. Perfeito. Então, próxima pergunta. Do Gustavo Souza dos Santos. Ele pergunta, provavelmente para o Tássio, as análises metataxonômicas só podem ser realizadas em amostras recém-coletadas ou podem ser realizadas em amostras armazenadas a menos 80? Basicamente a mesma pergunta que fizeram anteriormente, e você pode sim utilizar amostras armazenadas, menos 20, menos 80, elas não precisam ser frescas. Perfeito. Pergunta do Tiago Geraldini. Existe um banco de dados global para fazer as análises dos gêneros e espécies pelo DNA? Olha, o que a gente usa, o banco de dados global é o do NCBI, que é o GenBank, né? Lá tem depositado sequências de todas as espécies de fungo, espécie tipo e não tipo. Se eu não me engano, o MycoBank também você consegue fazer comparação por sequência, não tenho certeza. Mas o NCBI basicamente é a ferramenta. O GenBank é realmente a mais usada, mas como o Ricardo comentou, né, tem que ter esse cuidado, porque tem
tem erros de identificação, né? Mas é o que a gente tem de maior, né? Fala, Sim. Ricardo, tá se coçando. Ai, é que eu não estou conseguindo lembrar o nome da base de dados que... Os europeus? Hã? A dos europeus? Os europeus, Como é que é o nome da base, Lari? Enfim, é uma base de dados que é curada, que, na verdade, você você tem que ser taxonomista para depositar sequências lá com um determinado nome, você tem que selecionar sequências de referência, ou seja, tem todo um critério para você depositar lá, que é o próprio barcoding é assim, só que é uma ideia que não foi muito para frente, né? O próprio barcoding tem uma base que as pessoas depositavam sequências, taxonomistas e tudo mais, mas não foi muito para frente, né? E tem essa outra base de dados que eu prometo que até o final eu lembro e coloco aqui. Mas é dos europeus, lá do Larson, talvez. Que ele apresentou no Congresso aquela vez. Isso, né? E a gente usa muito para os trabalhos de metagenômica, né? Para os resultados, para você, porque lá te dá uma informação mais precisa da identificação das espécies. E também, por consequência, do nicho, né? Dos agrupamentos ecológicos e tal. Não, perfeito, então. Mais uma pergunta que apareceu. Boa noite. Quais são as perspectivas da taxonomia bioquímica dos fungos no campo da biotecnologia e na ciência dos alimentos? Não sei. Sobre a parte bioquímica. Posso responder? Pode. Olha, a taxonomia bioquímica, ela é mais, assim, digamos, aconselhável, por exemplo, para espécies clínicas, basicamente, porque porque você depende muito de, por exemplo, você pode fazer análise de metabólitos secundários, de proteômica, mas você depende de uma base de dados para isso. E você não tem uma base de dados universal igual você tem para sequências de DNA. Geralmente, essas bases de dados bioquímicas, elas são locais, ou seja, do seu laboratório, e você precisa alimentar esses bancos de dados. Então, fica mais difícil você conseguir, principalmente se você trabalha com amostra ambiental, onde geralmente você tem espécies novas ou espécies pouco trabalhadas, você acaba não conseguindo identificar. Mas já para espécies clínicas ou grupos específicos que o seu laboratório trabalha e tem esse banco de dados, aí você já consegue utilizar melhor essas ferramentas bioquímicas. Legal. Isso por caso de fungos filamentosos, né? Porque para leveduras é bastante utilizada ainda a questão bioquímica. Eu queria só complementar, na verdade, dizendo que essa é uma área muito promissora para taxonomia, né? Você usar a proteômica, por exemplo, como fingerprint, né? Para uma identificação mais acurada de espécies. A gente fez um trabalho uma vez com as informações proteômicas das espécies e o resultado foi o mesmo de filogenias que a gente tinha, de dois grandes grupos, né? De duas grandes ordens, Polyporales e Hymenocetalis. Então, foram recuperados os mesmos clados, os mesmos agrupamentos, utilizando um método tradicional, filogenético molecular, e o da proteômica. Então, é uma área bem interessante, mas como o Tassi falou, né, a taxonomia, ela faz parte da grande área da biologia, que é a biologia comparada. Então, você precisa de referências. Você precisa de bases de dados de referência para saber com o que você está trabalhando. Tem uma pergunta para o Ricardo? Tem mais uma pergunta para o Ricardo. Que teria como o Ricardo falar um pouco sobre a fenologia e os projetos que ele tem feito? Tá. A fenologia, na verdade, é o estudo dos fenômenos, né? A gente sabe que, por exemplo, um vegetal, uma planta, né? Ela floresce num determinado momento, ela perde as suas folhas em um determinado momento, né? Então, são eventos, são fenômenos que acontecem, né? Então, a fenologia se dedica a reconhecer nas espécies quando que os fenômenos acontecem. Certo? No caso dos fungos, principalmente falando dos macrofungos,
um fenômeno muito importante, que, na verdade, é o que a gente utiliza para fazer inventários, para monitorar as espécies, que é quando que o fungo produz a sua estrutura reprodutiva, um basidioma, um mascoma, certo? Então, esse é um evento, né? Então, as espécies, em determinado momento, elas produzem essa estrutura reprodutiva, né? Os cogumelos, agora tem um monte de gente aqui na Serra catarinense, no Rio Grande do Sul, coletando o Porcine lari e coletando esses fungos micorrízicos, né? Porque agora é o momento que o fungo está produzindo seus esporômios. A estação deles, né? É a estação deles. Né? Então, é o momento do fenômeno. E o taxonomista, ele precisa saber quando que... Para conhecer a espécie, ele tem que saber quando que a espécie aparece, né? Quando que ela está ativa, entre outros fenômenos que podem existir. E dos projetos, um trabalho de ciência cidadã que a gente quer fazer agora, no âmbito de um projeto que a gente aprovou recentemente, que é para acessar a funga que existe nas matinhas nebulares de Santa Catarina. Então, a gente, além dos cientistas, pesquisadores, né, do projeto irem a campo coletar as espécies e fazer um inventário de quais espécies que ocorrem lá nas matinhas nebulares, que é um ambiente super sensível, a gente também está montando um banco de dados grande de imagens de espécies de macrofungos, e a gente vai utilizar esse banco de dados para treinar uma rede neural convolucional, que é basicamente inteligência artificial para reconhecimento de espécies, para aproximação de grupos taxonômicos, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente consegue reconhecer espécies por fotos, essa também é uma prática que tem que tomar cuidado, tá? Mas, hoje em dia, essas tecnologias de deep learning são muito avançadas e conseguem fazer uma boa de uma aproximação, sabe? Então, a gente quer, no entorno dessas áreas que a gente vem coletando, né, das matinhas nebulares, das unidades de conservação, a gente quer cadastrar pessoas, cidadãos, pessoas que moram ali no entorno, que caminham por ali, e colocar na mão deles uma versão preliminar desse software, desse aplicativo, digamos, para que eles tirem fotografias, né, dos fungos que eles vão encontrar, né, dos macrofungos. Essa fotografia dá uma informação para ele, né? Olha, essa espécie existe no nosso banco de dados, ou tem proximidade em tanto por cento com essa, com aquela outra, que faz isso, aquilo outro, certo? Mas uma das coisas, ou seja, essa relação cientista e cidadão voluntária é um mutualismo, né? Ou seja, na hora que eu dou responsabilidade, que eu ponho o cidadão voluntário em contato com a natureza, ele se sente responsável, ele aprende com informações que ele vai ter ali na hora que ele tira foto e põe no aplicativo. Por outro lado, essas fotografias vão parar no meu banco de dados, entende? Então, no meu banco de dados já vai determinar se aquela espécie eu já tinha registrado para aquela região ou não, certo? Ou, percebam como, usando os cidadãos, a gente consegue ampliar uma área de amostragem e preencher lacunas que antes só o cientista não consegue fazer, entende? Então, dá informação mais precisa sobre a distribuição das espécies, quando que as espécies estão ocorrendo, ou seja, a fenologia, né? E também quando que elas estão ocorrendo, e assim a gente também tem uma noção melhor do quão representativo é aquela espécie naquela área. Por quê? Porque a gente precisa calcular o tamanho populacional das espécies para poder aplicar os critérios da IUCN, né, que é uma organização internacional que publica a lista vermelha das espécies, para saber se aquela espécie continua ameaçada ou não está está mais severamente ameaçada, para confirmar as ameaças e classificações, né? Então, esse é um projeto que a gente está desenvolvendo de ciência cidadã. O outro projeto, não quero me estender muito, mas a gente, não sei se todo mundo conhece as formigas zumbis. É um fungo que ataca as formigas, controla, né, e tem um nível de especialização muito alto. E a gente encontrou espécies novas lá no Parque Nacional São Joaquim, lá nas matas nebulares. E a gente queria fazer algo além da taxonomia, né?
que eu acho que é uma coisa importante. A gente queria fazer com que as pessoas do entorno vissem aquilo, né? Então, a gente elaborou um material paradidático, né? Chamou professores, levamos esse material para a sala de aula com as crianças fizeram o trabalho, e esse material ele evoluiu para um livro infantil. O livro é super interativo, tem perguntas e respostas para o ciclo de vida, que é uma das coisas que muitas vezes é meio decoreba, né, no ensino básico, e ajuda, então, a criança ou o jovem a entender direitinho o ciclo de vida. E no final, a personagem principal, que se chama Olivia, ela convida o leitor a dar um nome científico para aquela espécie nova. Então, e tem um textinho que explica o que é o binômio, como é que dá um nome para uma espécie nova e tal. Então, é uma forma de fazer a criança, o jovem, o leitor, interagir com o livro e se sentir um cientista, se sentir um taxonomista, né? Não precisa a criança sair dali querendo ser taxonomista, né? Os taxonomistas vão continuar sendo um número específico da população, né? A gente não vai conseguir aumentar muito o número de taxonomistas, né? Mas deixar as pessoas mais sensíveis, mais tocadas, com maior conhecimento sobre o que existe ao redor, como é que a taxonomia funciona, qual é o produto final da taxonomia, o que importa fazer esse tipo de ciência, eu acho que é fantástico, né? E isso é a educação científica, que a gente tem que fazer lá no ensino básico. Então, esse livrinho, a gente acabou de lançar ele, a SBPC vai financiar a publicação de 2.000 números, a gente vai voltar para a escola para realizar a última parte do projeto, que é quando vai acontecer a seleção de um dos nomes que as crianças, os alunos lá, os jovens, deram, e a gente vai pegar esse nome e vai colocar na espécie nova no artigo científico que a gente vai publicar no próximo ano. O Philocode. Vamos falar, Lari? Não, excelente. E para encerrar, daí uma última pergunta da Fabiola. Bom, eu vou dar minha opinião rapidinho, Ricardo, se quiser se debruçar depois da questão, mas assim, o Philocode demorou vários anos para sair, né? Há muito tempo tem a proposta, depois que começou a revolução molecular, e a questão é que, assim como a taxonomia linneana tem suas limitações, o Philocode também esbarra em outros problemas, né? Então, assim, acabou de ser publicado, a gente tem que ver na questão prática como que isso vai ser feito para os grupos de cada organismos, né? Como é que os micólogos vão trabalhar com isso, mas para mim é uma coisa ainda que está um pouco distante, né? A gente ainda tem que começar a pôr em prática para ver o que vai acontecer, se a coisa vai funcionar. Por isso que eu até falo, meu pai da taxonomia moderna, até quando? Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Ricardo e o Tássio querem comentar sobre o Philocode, porque é muito complexo. Ali na hora que eu mostrei o Linneu, eu até pensei, vou já comentar do Philocode. Não vou comentar agora não, deixa para depois, né? Porque Linneu, na verdade, estabelece um sistema de classificação com base em família, ordem, classe, né? E a ideia do Philocode é exatamente abolir essas categorias, tá? Na verdade, a única coisa que vai continuar sobre as leis da taxonomia e da nomenclatura, dos códigos de nomenclatura, sejam eles de fungos, algas e plantas, ou zoológico, ou de vírus e tudo mais, é o nome científico, é o gênero e o epíteto específico. Então, a proposta do Philocode, na verdade, é o seguinte: vamos abolir as categorias acima de gênero, certo? E vamos tratar isso como clados, tá? As espécies, como se dá o nome, como é que se descreve, como que se valida a publicação, como que faz combinação, isso, aquilo, outro, continua sendo validado pelos códigos de cada grande grupo, né? Agora, para abolir as categorias de um sistema de classificação, vai ter que trabalhar com os clados. Essa é a ideia, né? De certa forma, a gente já vem mais ou menos fazendo isso. E neonatural. Né? Mais ou menos já vem acontecendo isso. Mas existe uma outra publicação, que é o Phyloname, se não me engano, que explica, que mostra as regras de como que poderia, na prática, ser feita essa nomeação de clados e tudo mais.
né? Como a Lari falou, aí eu adoro propostas novas e o tempo nos dirá se vai ser uma coisa boa ou não. Como eu disse, de modo geral, as coisas vêm e fazem um barulho como vem fazendo, elas vêm para ficar. E parece interessante, né? Vamos ver o que vai acontecer. E o Tássio? Eu concordo com o que vocês falaram também, assim, de cara, quando veio assim logo o primeiro, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: mas a gente acabou de arrumar os fungos, por que vai fazer isso? Trabalho pro resto da vida. Exatamente. Mas aí vamos ver como é que vai ser o andamento, talvez venha ajudar, talvez não, a gente vai descobrir isso agora daqui para frente, né? Ver como é que vai ficar essa organização aí. Eu acho que, do ponto de vista de ensino, a gente trabalhar dentro das caixinhas é um problema sério. É um problema sério, sabe? Porque a gente não mostra direito para os jovens, para os alunos, como que a vida é lá fora, né? A gente colocar em caixinhas, eu acho que a pessoa se perde com muita facilidade. Então, eu gostei muito quando apareceu o projeto do Tree of Life, né? Que trabalhava nessa coisa de grandes linhagens, e a linhagem dos fungos está garantida, tá? Então, está muito bem delimitada. Vai continuar servindo para a gente. Né? Mas eu acho que começar com um olhar diferente para a diversidade a partir da evolução, acho que é importante. E o sistema, até agora colocado, ele não deixa direito. Tá. Então, gente, praticamente. Então, galera, muito obrigado. O Tássio tá cortando. Elisandro, Larissa, Tássio. Aí... Posso falar uma última coisa? O Alex está cortando. O Alex está cortando, Galera, entre nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no site do Micolab da UFSC, por favor. Entre no nosso grupo lá, Mind.funga, tá? Mind.funga. E olhem lá os projetos, tudo que a gente vem fazendo, tá? Inclusive, para quem quiser acessar o livro, tem um link, tá? No repositório da UFSC, que o livrinho infantil está lá disponível, tá? Divulguem o link, não o PDF, daí a gente consegue ter uma noção para onde que está indo o livro, tá? A mesma coisa eu falo aqui para o nosso canal, o Micotalk, galera. Divulgação científica é trabalho de formiguinha ou trabalho de esporo de fungo, né? Tem que ir espalhando, tem que ir disseminando para ele crescer. Se ficar no mesmo lugar, não cresce. Então, você aí manda para o amiguinho, manda para a amiguinha, colega de laboratório, para o orientador, e ajuda a gente a manter o nosso canal, a crescer, a divulgar ainda mais esse grupo maravilhoso que são os fungos, né? Legal. Legal. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu aí. Valeu. Então, basicamente, muito obrigado novamente pela participação, então, de vocês três. Elisandro, realmente, por ter aceitado o nosso convite, da equipe Michael Talk. E as perguntas, gente, vão ficar salvas aí para vocês ao longo do tempo no nossas páginas sociais. Sigam aí nosso Instagram, nosso Facebook. No horário, às 19 horas, o nosso terceiro encontro. E o tema da semana que vem é biotecnologia de fungos. Acho que é um assunto que legal, hein? Legal. É isso, galera. Ativem o sininho, sigam nossas páginas e participem aí. Então, boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela participação dos nossos convidados e de todos vocês que assistiram. Até mais.